tudo bem? Como estamos nesse dia? Sabe o que eu ia falar? Tô sem passador. Isso. Obrigada. Que honra estar aqui, que espaço maravilhoso, que pessoas incríveis. Um dia muito completo e repleto, né, de muitos aprendizados. Quero muito contribuir com vocês. Posso perguntar para 2 ou 3 pessoas a especialidade de vocês? Quem topa? Gineco, dermato, otorrino, boa. E um moço? Me conta, um moço. Qual a tua especialidade? Aqui. Me conta um de vocês, dois. Aqui. O que vocês fazem? Muito bom. E qual é, se eu perguntasse assim, qual é o grande objetivo de vocês? Quem topa me falar? Qual é a grande meta de 2025? Vender mais? Triplicar faturamento? Ah, tá bom. Mas esse já é o ano da aposentadoria? 2025 já é o ano da aposentadoria? Vai que, né? Vai que. Boa, boa. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre branding, mas a gente vai falar sobre as regras do jogo, do código de uma marca digital inesquecível. Porque para mim, uma marca, ela só é capaz de existir se ela tem muita clareza da sua comunicação e se ela transforma todos os seus códigos em negócio. Porque o que adianta a gente ser visto? O que adianta a gente ser lembrado? E isso não necessariamente colocar dinheiro no nosso bolso, não é? Então, vamos lá. Quem sou eu, pessoal? Eu tenho uma jornada de 10 anos de mercado financeiro. Eu fui head de conteúdo do Grupo XP. Depois me tornei sócia da Empíricos, que hoje é uma empresa do Grupo BTG Pactual. Eu comecei a minha carreira, eu comecei a minha trajetória, na verdade, trabalhando no Credit Suisse, um banco secular, né, um dos maiores bancos do mundo. E no momento onde a XP estava começando a aparecer, quem é que lembra, anos atrás, do nosso querido Tufão da Avenida Brasil? Vocês lembram do Tufão? E se eu falasse para vocês que o Tufão foi o garoto propaganda da XP? Vocês lembram disso? Provavelmente não. Mas foi bem a época que eu entrei na XP. Isso foi muito curioso, porque eu não trabalhava ainda com marketing, eu trabalhava no comercial. E recém-saída do Credit Suisse, eu olhava para as metas da XP e eu falava, essas metas vão ser muito fáceis de ser batidas, porque tem clientes muito prósperos, muito ricos na minha carteira do Credit Suisse, eu vou levá-los para lá. E quando eu cheguei na XP, eu comecei a ligar para os clientes. Oi, fulano, você tem que conhecer uma marca que vai disruptar o mercado, que vai transformar o mercado financeiro, que vai realmente trazer toda a fluidez financeira para a sua vida. Aí a pessoa, que marca é essa? XP. Sabe o que as pessoas falavam para mim? Que XP, Amanda? Windows XP? XP é um site. Não vou sair do Credit Suisse para ir para a XP. E dessa época, o garoto propaganda da XP era o Tufão. Na verdade, não era o Tufão, era o Murilo Benício, que estava na TV como o Tufão. Qual é o cliente de acima de 10, 15 milhões de reais que olhava para aquele cifrãozão no peito e falava, sou eu, me identifico? Não era, né? E foi nesse momento que eu me juntei à equipe do marketing da XP. Muito numa provocação e num entendimento de que marca, hoje em dia, a gente não se faz mais na televisão. A gente se faz no dia a dia. A gente conversa com o nosso cliente, a gente alimenta o nosso cliente, a gente provoca o nosso cliente. E foi assim que eu me tornei head de conteúdo do grupo. E aí, depois de alguns anos, algum tempo, eu queria novos desafios, eu queria uma empresa que eu pudesse de novo tirar do chão, tirar do zero. E assim me juntei a Empíricos, empresa que também me tornei sócia, empresa a qual me apresentou a minha grande paixão, que foi entender que eu não queria ficar sentada nas mesas de diretoria. Eu queria trabalhar com pessoas que nem vocês. Eu queria trazer toda a minha expertise de 10 anos, de toda essa trajetória de grandes empresas, grandes fornecedores, grandes mesas, para quem realmente está à frente da economia real, para quem muda o seu destino a cada dia que passa. E eu hoje começo a nossa conversa, pessoal,
trazendo para vocês justamente esse ponto. Se você não se posiciona, posicionado você está. Sempre a gente vai ter uma memória na cabeça daqueles que nos conhecem. Se eles não nos conhecem, aí a gente basicamente está fora do jogo. Mas para quem conhece a gente, qual é a memória que eu estou deixando para essa pessoa? O que eu estou fazendo crescer, suscitar, desenvolver a cada dia que passa? Realmente, assim, se a gente coloca um story no ar, não é isso que constrói a gente ou destrói a gente, mas a soma de cada um dos fatores que estão conectados a nós, ao nosso nome, à nossa mensagem. Isso sim constrói ou destrói na cabeça dos outros. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês o verdadeiro significado da palavra posicionamento. Muito se fala sobre posicionamento. Eu imagino que vocês tenham ouvido, inclusive no dia de hoje, em algumas vertentes, e não tem certo e errado. São muitas interpretações. Mas, quando a gente vai voltar para a teoria, o que nos diz posicionamento é sobre o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas. E se eu perguntasse para vocês, qual é o espaço que vocês ocupam na cabeça das pessoas? O que vocês me responderiam? O que as pessoas falam de vocês quando vocês não estão aqui? Se alguém saiu ali para pegar um café e vai comentar de você, vai falar o quê? A pessoa que é o teu paciente, ela fala a mesma coisa que o teu seguidor? Que uma pessoa que nunca te viu, mas só te acompanha ali pelo digital? Será que a gente está gerando, suscitando a melhor memória que a gente quer no nosso público? Vocês já pararam para se questionar sobre isso? E essa é a pergunta que deveria guiar vocês como uma luz, de fato, que fica no fim do túnel. E não num lugar de angústia, e não num lugar de ansiedade. Porque no mundo de hoje, no mundo digital que a gente vive, se a gente não entra em movimento, a gente basicamente não existe. E a gente não existir é muito perigoso. Então, se eu não sei o que as pessoas estão falando de mim quando eu não estou na sala, será que as pessoas estão falando de mim? Ou será que eu estou abrindo espaço e deixando espaço para justamente não falarem de mim? E aqui, para mim, é a chave do todo, que é, se você não confia em si para criar essa memória, para criar essa reputação, quem é que vai confiar em você? Se você não tem clareza de quais aspectos e atributos você quer que conectem ao teu nome, e você trabalha isso diariamente com as melhores ferramentas, quem é que vai olhar para você? Se você não entra com a segurança de ocupar o teu espaço, de ocupar o teu palco, de dominar as tuas rédeas, é muito difícil o outro olhar para você e falar, nossa, é esse profissional que eu quero que me cuide, me leve, me guie, me tenha. E aí, gente, entra um recurso, ou na verdade um receio, que é um receio que a gente precisa olhar com muito cuidado. Que se tudo que eu faço gera essa lembrança nas pessoas, ou tudo que eu não faço também gera essa lembrança nas pessoas, será que eu não estou me apertando, me espremendo para caber num lugar que disseram que eu tinha que caber? Para entrar dentro de uma fórmula que disseram que era aquilo que eu tinha que aproveitar? Será que eu não estou deixando demais a minha essência, o meu ser, o meu repertório de lado, ouvindo muito que tanta gente está falando por aí? E aí, quando as pessoas se deparam comigo na vida, no dia a dia, no atendimento, elas notam uma tremenda diferença. Elas falam, nossa, você é muito maravilhoso, que coisa, uau! Quase como se a gente expandisse quando a gente está frente a frente com ela. E quando a gente vai para o digital, a gente se sente pequenininho, impotente, fraco. Que coisa, né? Que medo que a gente tem. Só que o digital, gente, ele é uma verdade, ele veio para ficar e ele não vai embora. Ele não vai embora. Então a gente precisa encarar isso de frente, com muita sabedoria.
E aí, como é que a gente faz para converter isso? Como é que a gente faz para trazer isso para a gente, para realmente absorver esse lugar de poder, de segurança? Primeira coisa que vocês precisam colocar para si, antes de qualquer fórmula, antes de qualquer método, antes de qualquer coisa, é o entendimento que a marca de vocês é o reflexo da paixão pelo que vocês fazem. Levanta a mão para mim quem é apaixonado pelo que faz. Levanta a mão para mim quem acha que isso fica claro na comunicação do dia a dia de vocês. Ambos. E olha como esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Por que no nosso dia a dia, na nossa cadeira, no nosso consultório, a gente de novo se expande, a gente se sente à vontade? E quando a gente vai para um lugar de comunicação, quando a gente vai para um lugar de trocas, num alcance exponencial, a gente fica com medo, a gente se retrai. E a gente muitas vezes deixa de lado todo esse furor, toda essa paixão, toda essa coisa que vem de dentro para caber na fórmula do que falaram para a gente que deveria ser, como deveria estar, como deveria constar. E aí, qual é o segredo para uma marca forte? Qual é o segredo para uma marca pessoal bem construída, gente? É conhecer a si mesmo. Quando vocês conhecem a si, quando vocês entendem de vez o que te move, o que te faz importante, o que te faz especial, e você fala, esse lugar é meu. E eu vou fazer as pessoas olharem para mim, eu vou levar essa mensagem para as pessoas. Porque isso aqui tem a ver com tudo que eu construí até aqui e até agora. Aí é o lugar onde vocês olham para o dia a dia e falam, me sinto muito orgulhoso de estar construindo isso. Me sinto muito à vontade de estar ocupando, dominando o meu espaço. E é exatamente isso. Dominar a sua essência é entender que o que é do outro e não necessariamente isso te cabe. Isso é uma libertação. Porque a fórmula do outro, a forma do outro não necessariamente é a melhor pra gente. Por que a gente se bitola? Eu adoro falar essa palavra, desbitole. Sai da forma do outro. Ai, porque o guru do fulano me falou que... Isso serve para você? Isso serve de verdade para você? Você já testou? Você se sentiu à vontade com aquilo? Na sua melhor potência? Somos potências, gente. Não vamos deixar isso de lado. E é isso que vocês precisam entender. Se posicionamento não é achismo, é estratégia, a estratégia ela começa dominando a arte de ser. Ser quem eu sou e fazer o que eu faço da melhor forma. É claro que existem muitas definições do como falar, como fazer, como parecer, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Desde que a gente tenha visão, desde que a gente tenha direção. Fazer por fazer, porque estão falando para eu fazer, isso é péssimo. Isso só denigre a lembrança que as pessoas têm de você. Essa é a chave do posicionamento, pessoal. Posicionamento é sobre percepção. Percepção se constrói em cima desses 3 pilares. Imagem é importante? Muito. Mas sozinha ela faz tudo? Não. E a narrativa é importante? Muito. Sozinha ela faz tudo? Não. Como é que eu estou falando? Como é que eu estou escrevendo? Como é que eu estou aparecendo? Como é que eu misturo esses atributos a meu favor? Como é que eu uso a minha imagem, a minha narrativa? Eu estou dominando a minha história, eu estou dominando a minha jornada, eu estou dominando o melhor jeito de contar para as pessoas aquilo que eu acredito, as minhas opiniões, as minhas visões, as minhas convicções. E o meu preço? Quanto o meu preço está jogando a favor da minha reputação? Quanto o meu preço está jogando a favor da minha percepção? Como é que eu posso ter um preço caro se eu pareço barato? E a mesma coisa, ela é absolutamente válida. Quando eu olho para o meu preço, vocês precisam entender que a equação, quando a gente vai fazer um estudo de pricing, quem puxa a equação do preço é justamente a percepção do valor.
Alinhem o preço de vocês com aquilo que vocês são, com aquilo que vocês querem ser, como eu quero ser percebido, como eu quero ser visto. Quais são os clientes que eu quero ter ao meu redor, do meu lado? Só que, o que adianta eu entender então que imagem é um fator absolutamente importante, narrativa é outro fator absolutamente importante e o preço é o que coroa essa equação? Se isso está completamente solto, se isso está completamente sem viés, se eu só sei o que eu sei e eu não trabalho isso na minha comunicação, eu vou lá e cada dia eu cuspo uma coisa, coloco uma coisa, vou aparecer aqui, vou aparecer ali, aí assim eu vou fazendo, eu vou no flow da coisa. Comunicação é uma ferramenta, pessoal. Vocês têm que usar isso a favor de vocês. E vocês têm que entender que esse triângulo, ele é um triângulo permanente. A gente precisa olhar para a marca entendendo que o conteúdo que hoje é a nossa comunicação e o nosso produto, eles fazem parte desse tripé que manco não funciona. Não adianta eu querer construir, constrói para mim um posicionamento. O que adianta se esse posicionamento não fala? O que adianta se esse posicionamento não constrói, se esse posicionamento não conversa e não faz os outros perceberem, terem, sentirem isso no dia a dia? E o meu produto? Meu produto coroa toda essa situação? O meu produto é a minha assinatura viva, onde as pessoas de fato experimentam o que eu sou e falam, eu quero mais disso, eu recomendo isso, eu gosto disso, eu me sinto bem com isso. E para que esse tripé funcione de modo efetivo, eu preciso atrair o público certo. Por quê? O que adianta no papel eu ter uma marca maravilhosa, extremamente bem construída, ou alguém me fazer um cronograma de postagens ou um mega plano de RP? E na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, na hora do fechar o cliente, o público não conecta. O público não fecha, ou a minha conta não fecha. A precificação do que eu estou fazendo não consegue efetivamente me colocar no chegar lá. Quem sente hoje que marca, conteúdo e produto são perfeitamente alinhados? Levanta a mão. Caramba. Uma pessoa. Quem sente hoje que tem a visão da sua construção de marca? Quem tem visão de estratégia de marca aqui? Alguém já fez isso? E quem hoje cria conteúdo no dia a dia para as redes? Todo mundo. Poxa, gente. E eu aposto que uma reclamação muito comum de vocês deve ser: meu engajamento não é bom, meu vídeo não viraliza, meu produto não vende, não consigo fazer um produto de escala. O problema é com vocês? A verdade é que não. O problema é que não se tem visão suficiente para construir o todo. E quando eu não tenho visão suficiente para construir o todo, isso acontece. O público certo não chega. As pessoas não me conhecem. Elas não lembram de mim. E aí a minha pergunta é a seguinte: o que vocês me diriam que chama a atenção de quem tem dinheiro para comprar o preço que vocês gostariam que eles pagassem? Quem chuta uma resposta para mim aqui? O que chama a atenção de quem tem dinheiro? Soluções lógicas chamam a atenção dessas pessoas. Novas perspectivas chamam a atenção dessas pessoas. Profundidade chama a atenção dessas pessoas. Posicionamento claro chama a atenção dessas pessoas. Então, eu achar que eu preciso o tempo todo falar bobo, falar fácil, falar
O que o outro está falando, será que é isso que me vende? E acreditem em mim, gente, isso não vende. Profundidade vende. Desafiar o status quo vende. Provocar vende. Demonstrar vende. Desbitolem, saiam da forma. Parem de olhar o que funciona para o vizinho e achar que isso funciona para você. Vocês têm muito repertório para querer caber na caixinha de fósforo. Lembrem sempre que ninguém compra um produto. As pessoas, elas compram uma versão melhor delas mesmas. Elas compram o que elas gostariam de ser, que elas gostariam de estar. E elas compram sempre a transformação e não o produto. Só que a transformação tem a ver com elas. Sempre. Eu preciso projetar a transformação nelas. Todo o tempo. E se eu puder ser a ponte para essa projeção, se eu puder demonstrar em mim o que significa essa transformação, que maravilha! Que maravilha ser o ponto central disso. E aí eu digo para vocês, mulherada, cooperem comigo nessa. A gente compra tecido? A gente compra o quê? A influenciadora linda na tela, que a gente acha ela linda, que a gente adora acompanhar ela e a gente achou ela chiquérrima com aquele look. E a gente quer o quê? Ficar parecido. As pessoas, elas precisam ver em você a transformação que elas vão ter ao seguir o seu método, a serem atendidos por você, a fazerem o que você está falando para elas fazerem, ao ser o que elas estão ouvindo, que você diz que elas devem ser. Saiam do raso, saiam do beabá. O beabá não vende para quem quer vender caro. O beabá não funciona para essa rede que fala pra gente, entre nas trends, use as músicas do momento. Isso ajuda, sem dúvida, formatos criativos ajudam de modo absurdo, absoluto, mas não é sobre isso. As pessoas, elas querem visualizar em você e no seu produto o que elas querem ser, o que elas querem ter. Isso é o que vende no fim do dia. Quanto mais eu consigo colocar na tela essa previsão da transformação, mais dinheiro eu faço. Quanto mais sexy é essa transformação que eu prometo, quanto mais necessária é essa transformação, melhor é para o meu resultado. O seu conteúdo representa o que elas querem alcançar ou melhorar em si mesmas. Quem aqui diria que o conteúdo de vocês mostra isso na prática? Eu consigo mostrar na tela para o meu cliente o que ele quer ser, o que ele quer ter. Eu gero sonho, eu gero desejo naquilo, eu gero vibração. Consigo? Tenho feito isso? Muito provavelmente não. E aí a pergunta é, vocês ainda acham que vão ganhar as pessoas pelo racional? Se por um lado as pessoas falam para mim, seja raso, seja superficial, fale rápido. Por outro lado, eu venho lá e eu jogo o meu produto, eu taco nas pessoas a minha promessa. E eu acho que elas vão comprar de mim. E aí depois eu reclamo do resultado. Claro, as coisas não se conectam. As pessoas não compram pelo racional. Alguém aqui já parou na frente de uma vitrine e falou assim, nossa, 100% algodão, vou comprar. Eu não, gente, nunca. Nunca passei por isso. Não é assim. Se não é assim com a gente no dia a dia, se não é assim na vida, por que a gente acha que com o nosso cliente vai ser? As pessoas se imaginam com a roupa. As pessoas se visualizam usando aquilo. Talvez nem fique tão bom na pessoa que está comprando, mas ela gostaria de ter aquele look and feel. Ela gostaria de estar naquele lugar, de ser aquela pessoa que ela está vendo usar. Quem aqui sente que consome mais conteúdo do que coloca em prática? Quem aqui passa o dia rolando o feed, vendo? Levanta a mão para mim.
Quem é um grande rolador de feed aqui? Ah, todo mundo, grande rolador de feed. Põe muito pouco em prática. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Assim como na vida, a gente é o que a gente come, na internet, gente, a gente é o que a gente consome. Será que a gente está, de fato, angariando, juntando, olhando para as melhores referências, para as referências que realmente vão me levar para o cliente que eu quero, para o patrimônio que eu quero, para a vida que eu quero? Parem de olhar para os feeds de vocês como simplesmente um ponto de entretenimento. Olhem para isso como um ponto de enriquecimento de repertório. Tá tudo lá, tá tudo aberto. Olhem para isso para vocês construírem. Comecem a guardar, a salvar, a olhar e falar: nossa, isso me chamou a atenção, isso chamaria muita atenção da minha persona. Deixa eu salvar. Vou transformar isso para mim. Vou trazer uma releitura disso para a minha vida, para o meu repertório, para a minha vivência. Por que isso é tão real, gente? Porque quando você vê o que todo mundo vê, você pensa o que todo mundo pensa. E você faz o que todo mundo faz. E se eu quero ser único, como é que eu posso ser único se eu faço o que todo mundo faz? Se eu falo o que todo mundo fala? Difícil, né? Aí depois eu falo: ai, mas as pessoas não me enxergam, não pagam o meu preço. Tem peça faltando nesse quebra-cabeça. Se você está bloqueado, se você sente que você não está conseguindo chegar lá, se você sente que o teu conteúdo, a tua comunicação, ela não joga a favor da tua marca. Essa é a maior lição que vocês podem ter. Se você está bloqueado, se você não sabe o que postar, como postar, o que falar, o que fazer, você está olhando para as referências erradas. Eu não consumo só o que eu gosto, eu consumo o que eu acho que alimenta o meu repertório, enriquece, aumenta, aprofunda o meu repertório de comunicação. E a internet está infestada de profissionais dizendo a mesma coisa. Isso cansa as pessoas, gente. A gente vive numa era de obesidade de informação. E agora é a hora que a criatividade e a relevância do conteúdo vão te diferenciar. Olhem para isso. Olhem para a paixão de vocês. Olhem para aquilo que vem de dentro. Olhem pelo que vocês fazem, o que vocês fazem, o repertório que vocês têm. E comecem a juntar boas referências para te dar bons insights para criar. Desbitolem. Saiam da forma. Ninguém que está nessa sala nasceu para caber numa caixinha de fósforo. Esse não é o nosso espaço. Vocês nasceram para estar aqui, para estar no palco, para ocupar o palco da vida de vocês, o lugar que vocês querem estar, não o lugar que disseram que vocês deveriam estar. Quem aqui sonha com uma vida grande? Levanta a mão, por favor. Todo mundo sonha com uma vida grande. Quem aqui sonha com uma vida enorme? Enorme. E aí, na construção da nossa marca, a gente está querendo caber na caixinha de fósforo. Tem alguma coisa que não está conectando? Tem alguma coisa que não está ligando? E essa é uma dica para vocês, médicos. Se vocês complicam, vocês afastam o cliente. Vocês não colocam o cliente para perto. Quanto mais eu sei, mais fácil eu devo falar. Mais fácil eu devo parecer ser. E aqui está uma verdade. Se vocês não estão conseguindo fazer com que as pessoas entendam, se vocês não estão conseguindo falar fácil, o problema não é o seu conteúdo. O problema é o seu ego. O problema é o seu medo. Transformação real não vem da complexidade, gente. Ela vem da clareza que vocês entregam no dia a dia, um dia após o outro. Quando as pessoas elas olham para a tela, elas entendem, veem, elas se permitem a sonhar, a se visualizar.
Simplifique. Porque se as pessoas elas não entendem, elas não compram. E olha, elas não compram. Quem aqui acha que fala difícil? Ninguém fala difícil aqui? Todo mundo fala super fácil. Ah, falo difícil. Simplifique. Se questiona. Se eu estivesse falando isso para minha prima, será que ela entenderia? Será que ela conseguiria? E isso aqui é a semente que eu queria plantar atrás da orelha de todos vocês. Não é falta de cliente, é falta de segurança, é falta de merecimento. Todo mundo aqui falou que quer ter uma vida grande, que quer ter uma vida enorme. Será que a gente está praticando o necessário para isso? O ideal para isso? E aqui vem para vocês. Caminhem, que o caminho abre. Coloquem o pé. Deus sempre vai colocar o chão. Confiem nisso. Acreditem nisso. Idealizem, planejem, tenham visão, tenham clareza, tenham objetivo. É isso que vai fazer vocês conseguirem chegar lá, nesse lá que vocês tanto querem, nesse lá que vocês tanto almejam. O que você pode mudar hoje para fortalecer o seu posicionamento? Quem me diria? O que eu posso fazer quando eu chegar em casa hoje, depois desse dia tão enriquecedor, depois desse dia tão completo, depois desse dia tão completo? O que eu poderia fazer por mim, para chegar nessa vida que eu quero viver, para chegar nesse lugar do que eu quero ser? Nada vai funcionar se vocês se dedicarem às vezes. O que eu posso fazer por mim hoje? Eu diria para vocês, esse compromisso com vocês. O compromisso do entendimento que para fazer acontecer eu preciso estar lá todo o tempo. Que para fazer acontecer eu preciso estar lá toda hora. E a má notícia, gente, é que o tempo voa. Só que a boa notícia é que vocês são o piloto. Você é o piloto da sua vida. Tome a direção. Tome as rédeas. Faça com convicção. É isso, gente.